Oi, gente, tudo bem? Vim aqui hoje falar com vocês sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Sério, eu gosto muito de trabalhar com isso, que é traumas, tá? Normalmente eu lido com trauma com a hipnose, tanto é que ao longo dos meus atendimentos, ao longo do tempo, eu comecei a ver que havia muitas coisas que as pessoas tinham como sintomas, por exemplo, assim, asma, ou a pessoa tem, sei lá, uma dor na perna crônica que não, não sabe de onde vem, enxaqueca, fobias, tipo medo de animais absurdo, assim, sabe? Tipo medo de aranha, medo de barata, que era o meu caso, medo de lugar fechado, de sair na rua, fobia social, enfim, haviam várias coisas que eu não conseguia tratar com os atendimentos que eu tava tendo. Tipo, não tem como tu tratar um trauma só com tarô, sabe? Não tem como tu tratar um trauma com cromoterapia, enfim, tá? Então eu fiz o curso de hipnose. E aí hoje eu quero falar pra vocês o fundo dos traumas, que foi uma coisa bem interessante que eu comecei a ver depois que a gente atende com hipnose, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa tem medo de um animal, tipo aranha, e esse trauma, ele veio, na verdade, de outra vida. Ou até da infância, normalmente da infância, mas os traumas, tipo, mais fortes, assim, mais pesados, eles vêm de outra vida. E aí eu vou entrar nesse assunto depois, nesse vídeo ainda. Mas, esses dias, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela tinha muito medo de aranha, ela não podia ver foto de aranha, porque ela entrava em pânico e dizia que parecia que a aranha subia nela e tudo mais. Então, com o processo de regressão, a gente viu que, na verdade, isso tinha um fundo de outra vida, problemas com a mãe e com o pai. E também a questão da infância, onde ela foi obrigada a mexer em uma aranha. E às vezes são, tipo assim, momentos bobos, sabe, que acontecem. Por exemplo, assim, sei lá, eu queimei a minha mão e a minha mãe não me deu um abraço. Ou eu caí da árvore e eu queria que meu pai tivesse me abraçado. Sabe, essas pequenas coisas, às vezes ficam na cabeça, na mente da criança. Isso marca a pessoa. É muito interessante isso, tá? São coisas que têm que ser solucionadas. E todo mundo tem. Tipo, não adianta dizer que eu nunca passei por isso também. Eu já passei. E óbvio que tem muitas coisas que eu tenho que resolver. Mas com a hipnose é muito interessante porque tu consegue acessar o inconsciente da pessoa. Porque a raiz do trauma, normalmente a pessoa não sabe de onde vem. Não conscientemente ao menos, porque o inconsciente sempre sabe. Só que ele bloqueia isso. Então ele faz com que a pessoa tenha medo daquilo que aconteceu com ela. Por exemplo, a pessoa foi obrigada a mexer numa aranha quando era criança, tinha 2 anos. Óbvio que ela não vai lembrar conscientemente disso. Então, na vida adulta dela, o inconsciente botou na cabeça dela que se ela chegar perto de uma aranha, ela morre. Ou acontece uma coisa muito ruim. Então, os traumas, eles têm um profundo lá no inconsciente. E com a hipnose, a gente consegue tirar isso, a gente consegue saber a razão e ressignificar isso. E o mais interessante que eu acho desse processo todo são os traumas de outras vidas. É muito legal. Quer dizer, não é legal, mas é interessante trabalhar com isso. Normalmente, quando eu atendi uma vez uma pessoa, não vou dar nome, óbvio, que tem tinha uma fobia social. A pessoa não chegou a um ponto que ela não saía mais de casa, ela não fazia mais nada, não ia em mercado, não ia, nem andava de carro, enfim, não gostava. E não gostava também de lugares fechados, com muitas pessoas, enfim. E aí, fazendo a regressão, a gente viu que, na verdade, isso vinha de uma outra vida, onde essa pessoa foi trancafiada dentro de uma coisa que parecia um túmulo, enfim, uma caixa muito grande. E aí, isso aí fez com que ela tivesse esse bloqueio nessa vida de hoje, onde ela tinha medo de sair para a rua onde tinham muitas pessoas, porque ela não confiava nas pessoas, porque alguém trancou ela em uma caixa em outra vida. Acontece bastante também das pessoas terem problemas, às vezes, para vocês verem que às vezes não é muito claro. Problema de asma, vamos dizer assim. Asma, aquela coisa da falta de ar, de parece que tu vai morrer, enfim. Isso aí tem muita gente que tem. E o fundo, na verdade, normalmente é tipo assim, sei lá, a pessoa em outra vida morreu enforcada. Ou até afogada, enfim, de uma forma mais brutal, assim. Ou talvez a pessoa tenha sofrido um assédio sexual e a falta de ar é um meio de escapismo que essa pessoa tem. Então, pra gente solucionar esses traumas, às vezes a gente tem que cutucar a ferida
mas a gente ressignifica eles. Com a hipnose, a gente baixa a guarda do consciente da pessoa, a gente entra totalmente no inconsciente dela e a gente consegue fazer a regressão e fazer a cura disso e ressignificar aquele trauma, ressignificar aquilo que ela passou, para que aquilo não reverbere mais nessa vida ou, se for de infância, na vida adulta. Basicamente é isso que acontece. E às vezes pode ser coisas assim bobas, básicas, como eu disse. A pessoa, sei lá, caiu da escada e queria que o pai tivesse abraçado, e na verdade o pai xingou. E aí a criança ficou magoada, ficou assustada, enfim, porque era um momento que ela queria um carinho, um afeto do pai. E aí a pessoa acabou tendo problema de insegurança, entende? São coisas que às vezes tu não sabe, não tem uma clareza de onde é que elas estão vindo. Mas elas têm um peso grande para a pessoa que tá lá no inconsciente. E todo e qualquer tipo de trauma a gente consegue solucionar fazendo essa questão da hipnose. É óbvio que às vezes não funciona em uma sessão só, mas dá pra dar uma boa mexida já. Mas é bem, tipo assim, menos do que fazer, sei lá, 10 anos de terapia e nunca conseguir solucionar. Não tô falando que não funcione fazer terapia, conversar com as pessoas e tudo mais, mas a hipnose é um jeito mais agressivo da gente entrar nesse inconsciente, tá? Porque o consciente atrapalha bastante a gente fazer essa ressignificação. E até porque, se não fosse com hipnose, a gente não conseguiria acessar memórias acasiáticas, né, de outras vidas e tudo mais. Isso tudo tá guardado no nosso cérebro, isso tudo tá guardado no nosso cerebelo, então a gente consegue acessar com a hipnose. E os traumas normalmente são esses, assim, tem sempre tem um fundo de infância ou de outras vidas, e é isso que eu digo sempre, que as crenças limitantes que vêm da infância são as mais fortes que tem, e pra gente destruir essas crenças limitantes, a pessoa, óbvio, que tem que estar disposta a mudar, mas tem como fazer. Tá bom, gente? Eu não quero que o vídeo fique comprido, ele já ficou um pouquinho. Então eu vou cortando por aqui. Outro dia eu vou falar mais ou menos como se formam os traumas, da onde vem, né? Como é que eles formam, por que que a pessoa fica com um trauma. Tá bom, gente? Me sigam, se inscrevam lá no YouTube, compartilhem aí. E é isso, um beijo e até a próxima.